Hoje, antes mesmo que o movimento do dia te envolva, respira fundo. O amanhecer é o convite silencioso de Deus dizendo: estou aqui, fala comigo. Mas talvez você esteja cansado de tentar ouvir a voz dele e não reconhecer nada. Parece que o céu ficou em silêncio, que as palavras se perderam no vento. E nesse silêncio parece que a alma pesa mais. Você ora, busca, mas se pergunta por que ainda não há resposta. Só que às vezes o problema não é que Deus tenha deixado de falar, mas que você está cercado de vozes demais, ocupando o espaço onde ele deseja sussurrar. O barulho constante do mundo, as preocupações que correm na mente, o medo de não acertar, as notícias que consomem a fé, tudo isso cria uma camada grossa sobre o coração. É por isso que ele diz em o livro dos Salmos, capítulo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele não precisa gritar para se fazer ouvir. Ele fala na quietude. E é nessa pausa que tua alma começa a lembrar de algo essencial. O silêncio de Deus não é ausência, é convite. Deus continua falando, e o que ele mais anseia é que você pare um instante para escutar. Ficar imóvel por dentro é uma guerra, mas essa é a primeira batalha do dia. Cada manhã é uma decisão entre continuar seguindo a pressa ou se alinhar ao ritmo do Espírito. Por isso, quando você desperta e se ajoelha, mesmo sem ânimo, algo poderoso acontece. O coração se dobra e o céu se abre. O jejum e a oração são ferramentas antigas e eternas, capazes de abrir caminhos invisíveis entre a sua alma e o coração de Deus. Desde sempre, o povo de Deus entendeu esse mistério. Moisés subiu a montanha e ficou 40 dias diante da presença do Senhor. Em o livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9, ele recorda: subi ao monte para receber as tábuas de pedra. Nada comi, nada bebi. Ele não foi buscar um milagre material. Ele subiu para ouvir e ser transformado pela palavra. Daniel, em seu tempo de exílio, também se entregou ao jejum e à oração. Por 3 semanas ele clamou, insistiu, esperou. Quando finalmente o anjo lhe apareceu, disse algo que enche de esperança todo aquele que se sente ignorado por Deus. Desde o primeiro dia em que você se humilhou, sua oração foi ouvida. É isso que a alma precisa lembrar. Não é porque a resposta demora que o céu está fechado. O silêncio pode ser apenas o processo de lapidação da fé. O rei Josafá, quando viu um exército enorme vindo contra ele, não pegou em armas imediatamente. Ele chamou o povo para jejuar e orar. E o que parecia uma guerra inevitável se transformou em vitória sem que uma espada fosse usada. Assim é o poder da entrega. Quando o coração se curva, Deus se levanta. O jejum e a oração acalmam o barulho. Eles não mudam Deus, mudam você. Quando você jejua, os ruídos de fora diminuem e o Espírito começa a abrir espaço por dentro. Esse é o segredo que Jesus revelou a seus discípulos. Ele não disse: se vocês jejuarem. Ele disse: quando jejuardes. Registrado em o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 17. O jejum não é uma obrigação seca, é uma disciplina de amor. É o modo como o corpo declara que há uma prioridade mais alta do que a fome física, a fome espiritual. E essa consciência liberta, porque quando o corpo aprende a se calar, a alma volta a ouvir. A palavra de Deus não compete com o ruído, ela reina no silêncio. O jejum te lembra que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, como diz o livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. E talvez o que mais falte hoje não sejam respostas, mas espaço para ouvir. Quando o coração está inflamado por paixões passageiras, pela pressa e pelo medo, o discernimento se perde, mas o jejum realinha as prioridades. Ele reaquece o amor por Jesus. Ele devolve o foco. Ele reduz o poder do ego que quer controlar tudo e recoloca Deus no centro. É a declaração feita em silêncio. Tua vontade é maior do que meu conforto. Daniel experimentou isso. Moisés também. Jesus, antes de começar seu ministério, passou 40 dias em jejum. Se o Filho de Deus precisou desse tempo de consagração antes de enfrentar tentações e assumir sua missão, quanto mais nós precisamos disso hoje, cercados de distrações e batalhas internas. O jejum, acompanhado de oração verdadeira, abre o caminho para o Espírito Santo fluir. Quando o interior está limpo,
O vento de Deus sopra com liberdade. É o que lemos em o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando os cristãos estavam adorando e jejuando, e então o Espírito falou separando Barnabé e Saulo para uma missão. Enquanto oravam e jejuavam, ouviram a direção que transformaria o mundo. Nada mudou fora. Tudo foi transformado dentro. Assim acontece conosco. Quando você decide desligar o mundo e aproximar-se de Deus, Ele fala, guia e revela propósitos que estavam escondidos. Há guerras espirituais que só se vencem com jejum e oração. Quando os discípulos tentaram expulsar um espírito maligno e não conseguiram, Jesus lhes disse, em o livro de Marcos, capítulo 9, versículo 29, esta espécie não pode sair senão por oração e jejum. Há situações que não se desfazem por palavras bonitas nem por força humana. Há laços que se rompem somente quando a alma se separa para Deus. O jejum não é uma tentativa de torcer o braço do Senhor para que faça o que queremos. É preparação para que possamos sustentar a resposta que Ele deseja dar. Às vezes, o que pedimos exige um nível de maturidade que só nasce quando o ego é silenciado. Quando você jejua, está dizendo a Deus, estou me abrindo, molda-me, muda-me, prepara-me. É por isso que tantas respostas vêm quando o corpo quer desistir e o espírito decide continuar. Se você tem se sentido travado, confuso, sem direção, talvez Deus esteja te convidando para esse tipo de entrega. A paz, visão e força, esperando do outro lado da oração e do jejum. E a fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, continua capaz de mover montanhas conforme o livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Mas essa fé também precisa ser alimentada, e o alimento é a presença. O jejum não quebra Deus, ele quebra os muros do teu próprio coração. Ele mata a fome de distração e reacende o desejo de estar com Ele. O apóstolo Paulo escreveu em o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que devemos apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Essa é uma forma de adoração. O jejum e a oração são expressão desse sacrifício. Eles não provam santidade, criam sensibilidade. Quando você se abstém por amor, a carne perde força e o espírito ganha voz. E aos poucos, a mente se torna mais clara, o coração mais sensível, o caminho mais definido. A oração passa a não ser apenas palavras, mas comunhão real. É nesse momento que você entende que o objetivo nunca foi provar nada a Deus, mas desfrutar dele. O Espírito Santo encontra liberdade total quando há espaço. E quanto mais você se esvazia, mais ele enche. A batalha espiritual acontece nas coisas pequenas. Todo amanhecer é uma oportunidade de renovar o compromisso. Levantar e dizer, Senhor, hoje quero te ouvir, não quero começar sem tua presença. Cada escolha de fé gera uma vitória invisível. Cada renúncia traz autoridade. A paz não vem como um presente aleatório, mas como fruto de relacionamento. Quando você cultiva esse espaço sagrado pela manhã, você já começa o dia armado com discernimento. A guerra espiritual não é uma ficção, é a realidade da alma lutando para permanecer sensível à voz de Deus. Mas você não luta sozinho. Há cobertura, há graça, há um exército celestial operando enquanto você ora. Neste momento, se algo dentro de você tem sido sufocado pela pressa ou pelas preocupações, saiba que este é o tempo de parar e respirar de novo o amor de Deus. Mesmo sem entender tudo, confie. Você não precisa compreender cada silêncio. A fé muitas vezes caminha sem mapa, mas com convicção. E quando o coração se aquieta, Deus fala de formas sutis, através de uma lembrança, de uma palavra da Escritura, de um toque de paz em meio ao caos. Muitos perdem o mover de Deus porque esperam trovões, mas Ele sempre amou os sussurros. Se neste ponto você sente o desejo de oração, escreva nos comentários o seu pedido. Juntos, como parte desta comunidade de fé, queremos interceder uns pelos outros. Existe poder quando filhos se unem em propósito diante do Pai. Nenhuma oração sincera é perdida. Nenhuma lágrima cai sem ser vista. Agora deixe o coração orar. Feche os olhos, se puder. Silencie tudo ao redor. E diga comigo em espírito, Pai Santo, neste novo dia, eu me coloco diante de Ti. Antes de qualquer decisão, antes de planejar meus passos, eu quero Te ouvir.
Ensina-me a aquietar o coração para perceber tua voz. Os ruídos do mundo tentam me dominar, mas eu sei que só tua presença pode me trazer a verdadeira paz. Fala comigo no silêncio. Desperta minha alma cansada. Reacende a fé que parece adormecida. Eu te peço que me guies ao longo deste dia com a tua sabedoria, tua bondade e tua força. Eu confesso que muitas vezes tento resolver tudo sozinho, mas hoje entrego novamente o controle ao Senhor. Amado Espírito Santo, renova em mim a disposição de buscar com intensidade. Dá-me coragem para jejuar, mesmo quando o corpo reclama. Ensina-me a dizer não às distrações e sim à presença. Assim como Daniel, quero perseverar até ver o teu agir. Assim como Moisés, quero subir a montanha da entrega até receber tuas instruções. Assim como Jesus, quero vencer a tentação de desistir antes do tempo e escolher obedecer. Que cada renúncia se transforme em proximidade. Senhor, torna-me sensível à tua voz. Em o livro do Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 27 e 28, está escrito: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer. Quero viver essa verdade. Quero ser essa ovelha que reconhece a voz do pastor. Quando o medo tentar gritar mais alto, lembra-me das tuas promessas. Quando as dúvidas quiserem me paralisar, recorda-me que tua palavra é lâmpada para os meus pés. Quando eu estiver cansado, me relembra que o teu jugo é leve. Tu és minha segurança, Senhor. E nesta guerra invisível entre o que vejo e o que creio, escolho firmar meus pés na rocha que és tu. Sela meu coração com a tua paz. Dá-me discernimento para distinguir as vozes que me cercam. Não quero ser movido pela ansiedade do mundo. Quero ser conduzido pelo teu Espírito. Torna o meu lar um ambiente de tua presença. Aquece cada canto da minha alma com teu amor. Pai, desperta em mim uma fome santa. Não me deixes conformar com uma fé superficial, com palavras repetidas, com rotinas sem vida. Faz-me sentir sede de ti, como aquele que atravessa um deserto e busca a nascente. Como está escrito no livro dos Salmos, capítulo 63, versículo 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja em terra seca e cansada, onde não há água. Que essa seja a minha oração todos os dias. Não quero te buscar apenas nas necessidades, mas porque te amo. Espírito Santo, toma agora o governo dos meus pensamentos. Purifica o que está poluído, ilumina o que está confuso. Ensina-me a fechar as portas do barulho interior e abrir os ouvidos do Espírito. Quando eu não souber o que falar, intercede por mim com gemidos que não se podem expressar em palavras humanas. Quando eu estiver cansado demais para orar, sustenta-me com tua presença. Faz de mim, Senhor, um homem ou mulher de oração constante. Alguém que não ora apenas quando a dor aperta, mas que vive em comunhão diária contigo. Fortalece-me para seguir firme quando o resultado não vem rápido. Renova a fé para continuar crendo quando ainda não vejo. Dá-me a graça de permanecer mesmo sob o peso do silêncio. Ensina-me a discernir o tempo de esperar e o tempo de agir. Que este dia seja um altar, Senhor. Que cada pequena decisão reflita a tua vontade. Que cada palavra que sair da minha boca carregue paz e esperança. Que o teu Espírito guie meus pensamentos para longe da confusão e em direção à tua sabedoria. Agradeço porque sei que não estou falando ao vento. Tu estás ouvindo agora. Pai, neste momento eu oro também por cada pessoa que escuta esta mensagem. Tu conheces o peso de cada coração, as guerras que ninguém vê, o desânimo que tenta crescer. Sopra teu fôlego de vida sobre cada um. Mostra que ainda há esperança. Mostra que o som da tua voz ainda ecoa sobre aqueles que param para te ouvir. Que a tua palavra se cumpra, que tuas promessas nos sustentem. Ensina-nos a vencer o dia sem perder a fé, a vencer o medo sem perder a doçura, a atravessar o fogo sem perder o coração. Renovados em ti, queremos viver o Evangelho não apenas em palavras, mas em atitudes de amor, serviço e obediência. Que a oração e o jejum sejam armas de luz contra o cansaço da alma e a escuridão do mundo. Obrigado, Senhor, por tua paciência. Mesmo quando falho, mesmo quando duvido, o teu amor me chama de volta. E nesta nova manhã, declaro que o teu propósito é maior do que qualquer obstáculo. Eu acredito que estás falando, mesmo quando ainda não ouço claramente.
Eu confio que estás trabalhando mesmo quando ainda não vejo resultados. Ensina-me a viver na entrega. A confiança muda o ritmo da existência. Quando confio, descanso. Quando entrego, recebo. Que toda tentativa de controlar o futuro seja substituída pela paz de saber que o Senhor governa todas as coisas. Cria em mim um coração obediente que prefere tua vontade à segurança do meu plano. E quando vierem os dias nublados, lembra-me que a ausência de sol não é ausência de luz. Mesmo nas sombras, tua presença está comigo. Como diz o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Que esta verdade me acompanhe em cada passo. Espírito de Deus, dá-me discernimento para reconhecer quando é hora de falar e quando é hora de apenas ouvir. Ensina-me a esperar com fé e agir com sabedoria. Derrama coragem para enfrentar os ciclos que preciso quebrar. Eu não quero repetir velhos padrões de medo. Eu quero andar em novidade de vida. Que cada manhã se torne um novo começo. Que cada oração reacenda a chama que o tempo tentou apagar. E que o hábito de estar contigo molde meu caráter e meus pensamentos. Eu creio, Senhor. O teu tempo é perfeito. O teu propósito é bom. Quando eu me calo, a tua voz me refaz. Quando eu me prostro, tua graça me levanta. E quando eu te obedeço, encontro liberdade. Obrigado por ouvir minhas orações e transformar até o meu silêncio em comunhão. Em nome de Jesus oro e declaro: hoje tua presença vai me guiar, tua palavra vai me sustentar, teu amor vai me proteger, e minha alma encontrará descanso em ti. Amém. Se esta oração falou contigo, comenta a palavra amém abaixo, como um ato de fé. Compartilha também teu pedido de oração, pois queremos interceder por você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar caminhando conosco em oração todos os dias. Volte amanhã para mais um tempo na presença de Deus. Que o Senhor te fortaleça, te renove e te guie em cada passo. Hoje é o dia de ouvir de novo a voz dele. Basta aquietar o coração